Como estávamos falando, a primeira expressão da psicologia dentro da área do trabalho foi a psicotécnica, né? Que era as aplicações de testes psicológicos, né? Algumas vezes para fins de pesquisa, algumas vezes para fins de fato, para seleção, né? Recrutamento de trabalhadores, certo? Então, a primeira expressão da psicologia dentro do trabalho foi a questão mesmo da psicotécnica, da aplicação de testes. Era uma área em que se conseguiria fazer estudos, fazer testes dos testes, né? Fazer para ver quais testes estavam aptos a serem usados, quais corresponderiam a aquela demanda que o teste se propunha a atender. Então foi mais para essa questão de produção mesmo. Então a psicotécnica foi a primeira área em que a psicologia acabou entrando dentro do trabalho, né? E não só nessa questão de seleção e trabalho, mas áreas da psicologia, áreas de ciência, como filosofia, economia e ciências sociais, né? Desenvolveram os trabalhos voltados para como se, como se desenvolve o trabalho humano, teorias mais voltadas para o trabalho humano, né? Por uma questão de ver o trabalho como produto ontológico, que seria essa relação do homem em contato com suas experiências e no sentido de experiências de trabalho, né? O trabalho humano seria fruto de algo social, de algo do ser social, do algo de trabalhar mais as relações entre o homem e o trabalho. Então, nós vimos que a psicologia, em resumo, né, é, por tratar de temas mais comportamentais, ontológicos, sociais, acabou entrando dentro da área do trabalho mais voltada para a psicotécnica. E mais à frente, ela se preocupou em estudar, em desenvolver teorias sobre o trabalho humano, como é que funciona o trabalho humano, motivação, questão de estar apto, não estar apto, e dentre outras temáticas que foram necessárias dentro para desenvolver teorias que atendessem à demanda e os questionamentos dos cientistas e dos teóricos daquela época. A psicologia do trabalho acabou sendo mais direcionada para um determinado campo. Como eu já falei para vocês, a primeira expressão da psicologia dentro do trabalho foi a questão da psicotécnica, e a psicotécnica também direcionada para questões de recrutamento e seleção. Então, de acordo com todas as demandas que foram surgindo, a sociedade passando de uma sociedade mais agropecuária para uma cidade mais industrial, né? Fez com que surgissem demandas, que surgissem necessidades, que surgissem perguntas, né? Que só os saberes e só as práticas da psicologia poderiam responder. Um grande movimento que surgiu, que demandou muito estudo, que demandou muito investimento científico da psicologia, foi a questão das revoluções industriais, principalmente a Revolução Industrial da Inglaterra, né? Que ali passou, que a sociedade, como já falei, era uma sociedade mais do campo, né? O meio de subsistência era mais da agricultura, e passou para ser uma sociedade mais industrializada, uma sociedade mais urbanizada. Então, todo o sentido,
todas as questões de ser social, né, da sociedade se comportar, de como ficam as estruturas dentro das grandes cidades, das cidades, dos polos industriais, eles acabaram mudando a perspectiva do ser humano se comportar e principalmente como o homem se relacionava com a questão do trabalho, né? E principalmente a psicologia surgiu aí para estudar as condições de trabalho, né? Como estavam as condições de trabalho mediante a industrialização e a urbanização, porque as cidades começaram a ter um grande número de gente procurando, né, empregos nas grandes indústrias, e aí foi mudando. Não tinha questão de direitos trabalhistas, trabalhava o tanto que os donos das grandes indústrias queriam, então houve uma demanda grande de estudo por conta das condições de trabalho. As condições de trabalho nessa época eram precárias, né? Tinham crianças trabalhando, mulheres trabalhando, e muitas vezes não tinha o que a gente conhece hoje por segurança do trabalho, né? Que tem uma área técnica especializada nessas questões de segurança de trabalho, de evitar acidentes de trabalho, de ver uma melhor forma de que haja uma produção, mas que haja um bem-estar do trabalhador. Na época das revoluções industriais, da primeira revolução, das revoluções industriais, não havia essa preocupação. A única preocupação era a produção. Então, eu queria pessoas que pudessem produzir para a minha empresa, eu enquanto dono de indústrias, certo? Então, eu não, enquanto dono de indústria, eu não me preocupava em fornecer condições acessíveis, né, de trabalho, boas condições de trabalho. Sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, eram países, regiões, países, no caso dos Estados Unidos e a Europa, continente, que mais tinha essa questão de dificuldade de péssimas condições de trabalho para as pessoas que eram empregadas dentro das instituições. E por ter péssimas condições de trabalho, também o trabalhador acabava não produzindo aquilo que a empresa gostaria que fosse produzido. Então, a psicologia, nesse momento das revoluções, surgiu para tentar minimizar todos os problemas, né? No sentido do homem dentro do ambiente de trabalho. No geral, na época das revoluções, direcionadas ao homem dentro das fábricas, que eram as que mais demandavam mão de obra, de recursos humanos, de pessoas que fossem trabalhar, né? Então, a intenção da psicologia inicialmente era contribuir para minimizar esses problemas oriundos das péssimas condições de trabalho, mas não era porque a empresa era legal que iria tentar minimizar esses problemas, mas para que houvesse uma produção maior. Se eu agilizo ali as questões do meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de fábrica, por exemplo, eu vou conseguir com que meu funcionário ele seja mais produtivo. Então, a intenção era direcionada para as organizações, para as indústrias, e não para o trabalhador, certo? Então, a área da psicologia acabou se tornando não só uma área, uma disciplina, né? Uma área de estudo. E também não só uma área profissional, uma área de atuação, mas acabou que demandou dessa questão da revolução, industrialização, da urbanização, demandou que a psicologia trouxesse conhecimento sobre as pessoas que estão dentro das organizações, que vissem a pessoa atuando, não vista como
como é que eu posso dizer? A pessoa ver as pessoas, estudar as pessoas, e não só a pessoa como um indivíduo de processos mentais, do inconsciente, sexualidade. Aqui a pessoa ela vai ser vista como pessoa que age individual e coletivamente, que irá produzir, e como que eu posso fazer, como que eu posso melhor administrar essas pessoas dentro das organizações, certo? A psicologia aqui ela vai surgir direcionada para a administração de pessoas para melhor e maior produtividade das grandes indústrias e grandes empresas. Certo? Agora, já no século XIX, né, já existiam algumas práticas psicológicas de investigação, de experimento, todas voltadas para os problemas ocasionados no contexto industrial. E esses problemas que geraram práticas, investigações, experimentos, eles estavam totalmente direcionados a problemas humanos, direcionado à pessoa, né? A questões comportamentais que irá influenciar possíveis problemas que irão afetar o contexto industrial. Até o momento, nós estamos sempre falando, vamos estar sempre vendo a psicologia mais voltada para questões, mais voltada para interesses das grandes indústrias, certo? Então, eu vou fazer com que a psicologia entre dentro das indústrias para que resolva os interesses da própria indústria, né? E aí, nessa época, no século XIX, ali no final do século XIX para o século XX, houve o surgimento de várias áreas de conhecimento preocupadas com a saúde, preocupados com fenômenos que estavam acontecendo oriundos das revoluções, da industrialização, da urbanização, foram surgindo várias coisas que vários movimentos que fizeram que surgissem áreas de conhecimentos para que pudesse otimizar o trabalho, para que pudesse otimizar a produção das indústrias. Um desses surgimentos foi a medicina do trabalho, surgiu aí. Né? A medicina do trabalho ela vai se preocupar com o bem-estar do trabalhador, só que não é como nós conhecemos hoje, que a medicina do trabalho se preocupa em saber se tem algumas questões do trabalhador que possam impedir ele de trabalhar, ou se tem algo no ambiente de trabalho que vai afetar a saúde do trabalhador. Não era dessa forma. Mas foi surgindo uma medicina ali do trabalho que era para ver essas questões, todas essas demandas que foram surgindo mediante o trabalho. E aí a gente vai lá para a nossa outra disciplina, né, que a gente falou que aconteciam várias, que muitas pessoas acabavam ficando adquirindo a deficiência por conta de acidentes do trabalho, né? Por conta de ter que lidar com algumas máquinas acabavam que por falta de treinamento, por falta de não saber como manejar, ou então por péssimas condições de trabalho, acabavam tendo acidentes de trabalho que levavam à mutilação de muitos trabalhadores, né? Então, mutilação é um dos problemas que surge aí na medicina do trabalho. Então, vai ter outras questões como desgaste, né? Porque as horas de trabalho era muito mais do que a gente conhece hoje, era de 10 horas, 12 horas de trabalho, dentre outras coisas. E a medicina do trabalho vai surgir aí para isso, né? E surgindo a medicina do trabalho, vai surgir muitas pesquisas, né? Não só dentro da área da medicina, mas vai também surgir pesquisas voltadas para a psicologia, né? E aí vão ter as primeiras pesquisas dentro da área da indústria. Surge, então, o campo da psicologia denominado como psicologia industrial, onde surgem as primeiras pesquisas, as primeiras análises, as primeiras experiências dentro do ambiente industrial, certo?